Bom, a gente vai começar a fazer a captação do violão. Qual que é a melhor forma para a gente conseguir fazer isso, tirando um som legal, mesmo gravando em casa, tá? Esse que é o mais importante. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu quero que a gente foque aqui é que o pessoal tem muito preconceito na questão do linha do violão, né? Quando eu falo linha, é só de você pegar aqui pelo P10, no meu caso o meu tem saída XLR também, tá? E ligar direto na interface. E é legal você gravar em linha, tá? Então assim, o que acontece? Todo mundo fica meio, pô, mas o linha não é ruim, o som do linha, pô, eu quero aquele som de microfone, etc. Sim, é legal, mas isso não quer dizer que o linha é ruim. Você tem que saber como encaixar ele dentro da sua música, enfim, a gente vai falar das técnicas daqui a pouco, mas funciona, e funciona muito bem. E às vezes você está em casa, ou você não tem o microfone, ou você está... Você tem um ambiente que tem muito vazamento, que tem muito ruído, passa carro toda hora, gente gritando, passando, cachorro, não sei. E você quer gravar? Grava o violão, não tem problema gravar em linha, tá? Hoje em dia é muito difícil você ter um violão com uma captação que seja extremamente, que você fala assim, putz, o timbre é ruim, é zoada a captação. Não, é legal, tá? Mas, lógico que soa diferente de você gravar com um microfone. Mas, de novo, isso não quer dizer que é ruim, quer dizer que é diferente, são timbres diferentes, tá? Mas, se você gravar em linha, usando as técnicas certinho, encaixando bonitinho dentro da tua música, vai ficar legal e vai ficar muito bom. E, às vezes, não vai nem fazer diferença de ser linha ou não. Aprender a tocar instrumentos musicais, fazer parte de uma banda e se apresentar em shows? Você pode viver tudo isso! Os alunos da School of Rock contam com professores experientes e tocam junto a outros músicos, desafiando-se em temporadas temáticas e performando em grandes casas de shows. Aqui na School, temos salas de aulas e estúdios modernos, além de materiais didáticos exclusivos para maximizar o seu aprendizado. Oferecemos cursos para todas as idades, presenciais ou à distância. Para iniciar a sua jornada musical na maior rede de escolas de música do mundo, marque uma aula gratuita na unidade mais próxima a você. School of Rock. Nós criamos músicos. Mas vamos lá. Então, a primeira ideia então, é eu pegar meu violão, ligar diretamente na minha interface e gravar, tá? Segundo, quero usar um microfone. Beleza. Então, como que a gente vai posicionar? Primeira coisa, a gente vai usar um condensador. Lembra que a gente falou lá na aula de microfone e condensador? Então, ele é ideal para instrumento acústico. Por quê? Porque eu quero trazer esse som para dentro da minha sessão. Que é esse som como se eu tivesse na frente da pessoa tocando. Realmente sentir esse som acústico do instrumento. E aí é óbvio que é o microfone que vai trazer isso pra gente, tá? Então, vamos pensar aqui onde que é um lugar legal para você posicionar o seu microfone. Aqui no violão, existe essa região da casa 12 até o início da boca, mais ou menos isso aqui, que a gente chama de área ideal. Então é daqui que vem os harmônicos do violão. Então se você pegar aqui o microfone e posicionar ele aqui na frente dessa região, ele já vai pegar essa região como um todo, né? Como ele está em cardioide, se eu posicionar ele aqui assim, ó, toda a frente do microfone já está pegando toda a área ideal. Então eu estou tendo desde agudo, grave, médio, etc. Então estou pegando ele como um todo. Quero deixar ele um pouco mais encorpado, né? Trazer um pouco mais de grave, deixar ele gordo, né? Que a gente fala. Você pode dar uma angulada do microfone para boca, tá? Mas essa angulada não adianta você querer virar muito, falar assim, eu quero grave, e virando o microfone, que não é assim que funciona. O violão não é um instrumento grave, mas virando aqui um pouquinho, você acentua essa região do médio grave do violão. E se você virar mais, vai começar a pegar mais esse som de palheta, ou som do dedo batendo nas cordas, do que o corpo do violão. Quero um violão um pouco mais brilhante, aquele estraladinho da palheta, né? Então o que você faz? Você vai virar mirando na casa 12, ó. Aqui, ó. E ele já vai vir um som um pouco mais brilhante. Posso usar o charutinho? Pode usar o charutinho, ele também é condensador, funciona da mesma forma. Colocou aqui na posição da área ideal, vai pegar a área ideal como um todo, jogou um pouco mais para a boca, vem um pouco mais de corpo, jogou mirando na casa 12, vai vir um pouco mais de brilho, tá? Então, sendo condensador, pode ser tanto a opção do cápsula larga
quanto do charutinho, e é legal, beleza? Então, quero só gravar esse, beleza, vai ficar interessante. Mas o que é que seria a ideia de trazer uma textura a mais para o seu som? É você gravar 2 canais. Então, por exemplo, eu posso gravar esse microfone mais o canal de linha. Então eu estou usando 2 canais da minha interface, o canal 1 e o canal 2, tá? E aí o que acontece? Eu consigo depois mesclar isso na mixagem. Então o legal do linha é que ele é um pouco mais definido, então eu consigo trazer mais palheta. O condensador vai trazer mais aquela questão das frequências, dessa coisa acústica, do grave, daquele brilho e tudo mais, tá? Então é legal de somar os 2. Outra coisa, estou gravando em casa, então eu não posso deixar o microfone muito distante do instrumento. Então aqui eu estou deixando mais ou menos um palmo, que é o ideal. Colocou mais para trás, o que acontece? Se você não está num ambiente um pouco mais tratado, o som da sala vai influenciar muito nesse microfone. Então aqui, ó, você quer realmente só o som do violão, ó. Traz o microfone pertinho, aqui, ó. Um palmo. Outra coisa, onde que vai dar trabalho? Às vezes até em estúdio mesmo rola uma dificuldade. Coisas muito delicadas, então um dedilhado é uma intensidade de som muito baixinha, então qualquer vazamento vai sobressair isso aqui. Agora, se você está tocando levada, tocando com uma certa pegada, não faz diferença. Aí você vai ver que os ruídos às vezes nem vai pegar no microfone, porque o microfone está perto do instrumento. E aí você não precisa abrir tanto a pré-amplificação da sua interface. Então você está tocando uma pegada legal, pode ter certeza que o microfone vai captar e vai ficar legal, tá? Mas, então lembrando, não deixa de gravar em linha. Se você não tiver microfone, se tiver com um lugar com um ambiente com muito barulho, muito vazamento, mas é legal, e tenta gravar com o condensador, que vale a pena, tá? Então, um palminho. Outra coisa importante, então falando um pouco agora de técnica de gravação. O violão, independente se você está gravando só o linha ou só o microfone, ou os 2 juntos, né? Vamos pensar nos 2 juntos. O violão ele nunca soa no meio do panorama, né? Quando a gente começa a falar de mixagem. Ele sempre soa estéreo. Mas lembrando que tudo que a gente capta, ele é mono. Então o estéreo vai vir com técnica de gravação. Então o que você vai fazer? Você vai dobrar o violão. Você vai tocar uma vez, joga para a esquerda, abre lá as 2 tracks de novo, do condensador e da linha, para continuar o mesmo som, e vai tocar exatamente a mesma coisa. Ele vai jogar um para a esquerda e um para a direita. Então vai soar um violão aberto. Tá, então é só um violão estéreo, então ele ganha muito mais profundidade. E a ideia não é parecer 2 violões diferentes, é realmente ele ganhar esse espaço dentro do fone. Então, quanto mais preparado você tiver e mais certinho você tocar e ficar perfeitamente igual, melhor funciona a técnica, tá bom? Então, confere aí como é que ficou. Bom, então a gente já fez a captação do violão, a gente já foi lá, colocou os microfones, etc. Então o que eu quero falar aqui agora é a questão da dobra. Então o que a gente sempre vai fazer? Então eu tô com uma sessão aqui para dar o exemplo. Então a gente sempre grava o violão 2 vezes, quer ver? Essa sessão já tá meio pronta, mas o que eu quero mostrar são essas laranjinhas aqui, ó. Então tá vendo que eu tenho 4 tracks de violão? Por quê? Porque eu usei 2 microfones, ou na verdade eu usei 2 formas de captação. Então eu tenho um condensador aqui na região ideal, ó, condensador, e eu tenho o linha, né? Então eu tô usando 2 canais aqui para captar esse violão. Só que eu tenho 4 canais, Rodrigo. Por quê? Porque a gente tem a dobra. O que é a dobra? Você vai tocar uma vez, tá? Então, ó, por exemplo, tirar um aqui, vamos escutar só um, ó. Então eu fui lá, toquei uma vez, ó. Ó que legal o som do microfone. Com linha junto, ó. É uma definição bem interessante. Mas beleza, então eu fui lá, gravei condensador e linha, tranquilo. Já tá legal pra caramba, já tá bem captado, o som tá bonito, tá legal. Ótimo. Só que geralmente a gente faz? A gente faz a dobra. O que é a dobra? A dobra é o seguinte, você vai tocar uma vez e aí você vai tocar exatamente igual de novo. Por quê? Porque eu vou jogar um violão para a esquerda e outro violão para a direita. Então aqui, ó, tá vendo que esses dois diz respeito a uma captação? Tudo para a esquerda.
Isso aqui diz respeito a outra captação, tudo para a direita. Se eu estivesse usando 4 microfones para captar o violão, os 4 para a esquerda. Se tivesse 4 violão aqui, 4 para a direita. Então, qual que é a ideia disso aqui? A gente está trabalhando o estéreo da nossa música. Então, tudo que a gente grava é mono. Então, a nossa música final, o estéreo ele é construído. Então, a gente está construindo aqui. Então, eu tenho um violão com muito mais profundidade, ó. Ó que legal, ó. A ideia não é parecer dois violões diferentes. Ah, Rodrigo, um fez uma coisa e fez outra. Não, é exatamente igual. Só que é um violão que ele não tá só aqui no meio, ele tá ocupando as beiradas do meu fone. Então ele fica aquele violão bonito, robusto, grandioso. Então isso que é legal, ó. Ó, que bacana. Sabe aquela coisa que você fala assim, nossa, queria que meu violão, quando você tá tocando ao vivo, tivesse aquele som daquele violão do CD de não sei quem. É por causa disso, por isso que o som é tão preenchido, porque ele tá geralmente dobrado, ele tá estéreo. Então você gravou, grava exatamente igual. No começo, fazer dobra, se você não tem o hábito, é difícil mesmo. Depois ainda rola uma ediçãozinha assim para deixar o mais parecido possível para você crescer dentro da tua mix, tá? E além disso, de você ter esse som encorpado e bonito, você já começa a trabalhar melhor a questão da sua mixagem, ó, quer ver, ó? Por exemplo, se eu estivesse aqui trabalhando com a minha voz e o meu violão, os dois no meio, eles começam a brigar. Por quê? Porque não é só volume, é questão de imagem do som. Então tá um sobre o outro. Então se eu tentar aumentar a voz, vai cobrir o violão. Se eu tentar aumentar o violão, vai cobrir a voz, ó. Ó o violão como tá bem na frente. Se eu tentar trazer a voz cobre o violão. Isso não quer dizer que tá ruim, né? Então, por exemplo, já foi bem gravado tanto o violão quanto a voz. Só que não fica tão legal. Por quê? Porque você não tem definição. Então, o que acontece aqui, ó? Vou abaixar a voz. Agora eu vou encaixar as coisas. Então, por exemplo, como o meu violão tá dobrado, meu violão vai soar nas pontas do meu fone. Então, um na esquerda e o outro na direita. E a voz vai soar no meio. Olha como fica bem mais preenchido, bem mais bonito, com bem mais cara que assim, nossa, que som bem produzido. E eu consigo enxergar auditivamente tudo. Então um não fica brigando com o outro. Então eu tenho espaço para entender o que a voz está fazendo e eu tenho espaço para entender os violões também. Ó. Então eu abaixei a voz, mas olha como que funciona muito bem, ó. Por quê? Porque eu consigo ver certinho o que é violão, o que é voz. Eles estão bem divididos. Diferente de eu escutar todo mundo no meio, ó. Ó, ó como embola, como engole a voz, ó. E aí, se eu aumento a voz cobre o resto. Certo? Então, sempre que a gente trabalha o nosso violão na nossa produção, a gente sempre acaba trabalhando com ele estéreo, tá? Então, ó. Por uma questão de profundidade, por uma questão de espaço, e o som fica bem mais legal, porque fica encorpado, fica robusto, fica grandioso, certo? Então, sempre isso. Grava uma vez, depois grava exatamente igual para você ter a dobra, já um para a esquerda e um para a direita. E vai fazendo por partes. Então, por exemplo, gravou a introdução, já dobra a introdução. Por quê? Se você grava a música inteira, você não vai conseguir dobrar exatamente igual você tocou. Por quê? Poxa, você tava lá tocando e de repente fez tinha uma coisa meio diferente dentro uma viradinha de levada, vamos dizer. Você não vai lembrar onde você encaixou essa levada, onde o músico fez isso. Então o que você faz? Grava a introdução, já dobra. Grava o verso, já dobra. Grava a voz, o refrão, já dobra. E assim por diante, até você chegar no final da música. Lembra que a gente não está apenas gravando, nós estamos produzindo, tá? E se engana quem acha que produzir uma música, você dá rec do começo ao fim e pronto, libera o músico. Não, você tem que vir trabalhando, construindo a sua música, certo? Então esse daqui é o violão estéreo.